Então, nós temos aqui transtornos da aprendizagem, né? O que é isso, DEA, na sala de aula? Então, o professor, como eu falei, geralmente tem 40% de pessoas com comprometimento numa sala de aula. Ele tem que compreender um pouco para poder buscar ajuda, né? A gente vê aqui, por exemplo, tem a descalculia, que é a dificuldade para lembrar números, né? Interpretar problemas matemáticos, dispraxia, dificuldade na coordenação motora, que pode ser essa coordenação motora até na escrita. Tá? Então, por exemplo, um aluno autista, por exemplo, às vezes só faz letras, né, garrafais, não faz letra cursiva. Ele pode ter uma questão motora ali. Tem que ser avaliada por um profissional. A disfasia, dificuldade de encontrar palavras, dislexia, que é bem comum, né? Dificuldade de ler e escrever, disgrafia, dificuldade de escrita, desortografia ortográfica, dislalia, dificuldade na fala. Então, isso aí o professor tem que estar atento para identificar logo no período da alfabetização, pós-alfabetização, já que esse menino está num processo, né, de alfabetização. Ele pode é normal apresentar algumas questões dessas, mas se assim agravar, é preciso ter intervenção. Porque esse menino vai passando de ano a ano e ir perdendo, né? Sim. Por causa das dificuldades. Se ele tem intervenção correta, ele vai superar as dificuldades dele. Outro transtorno que é comum, que eu já falei anteriormente, é o TDAH. Né? São 3 tipos de TDAH. Tem aquele que é com atenção, hiperatividade e impulsividade. Tem aquele que tem dificuldade em manter o foco no planejamento. Às vezes, é aquele aluno que fica ali na sala, quietinho, né? Mas ele está assim, o professor, ele está no mundo da lua, não copia do quadro, né? Brinca o tempo todo, mas ele não faz a tarefa da escola. Então, tem que ter um olhar especial para esse aluno também. Aqueles que gostam de ficar no fundo, né? Pode ficar no fundo ou na frente. Não, que gostam, né? Que gostam, Mas, assim, ele tem esse comportamento. Em todas as aulas, ele fica, assim, aéreo, né? Tem que avaliar. É uma deficiência intelectual? É um déficit de atenção, né? E tem o que é misto, né? Tem o déficit de atenção, tem hiperatividade, tem impulsividade. Esse aí, geralmente, é um aluno que precisa de muito mais apoio, né? Precisa de ajuda de fono, precisa de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, um psicomotricista. Tá? Eu sempre digo, eu acho que um grande remédio para a pessoa que tem uma deficiência intelectual, seja ela qual for, é a atividade física. E é uma atividade física coordenada, estruturada, que trabalha todo o seu campo de corporal, certo? Então, por exemplo, se eu trabalho atividade psicomotora, ela vai ajudar muito no meu cérebro. Então, eu tenho um exemplo de uma criança laudada com 5 anos de idade, com TDAH, certo? Com deficiência intelectual. A família, né, tem um certo recurso, então contratou uma psicopedagoga, né, e fez a intervenção na escola e fez a intervenção em casa. Uma profissional qualificada. Estimulação cognitiva, com jogos, com sucata, tudo que pôde. E contratou um psicomotricista. Essa criança nunca tomou remédio nenhum. O TDAH era um tipo mais grave, que é esse com impulsividade, irritabilidade, falta de atenção, misto. Então, hoje, essa criança teve atraso de fala, mas com todos os estímulos, além da família fazendo intervenção em casa, o professor e a professora davam a orientação e a família continuava fazendo. Hoje, quase você não percebe a deficiência intelectual. E essa criança, você vê que já lê, com 10 anos, lê, escreve, interpreta muito bem. Por quê? Houve a intervenção correta, com profissionais qualificados. Né? Mas como a gente trabalha de uma forma geral, né, na escola pública, carente, então essas famílias são vulneráveis, né? Então não tem esse apoio, o Estado tem que providenciar essa equipe de apoio. A gente solicita, a gente fica implorando, né, para que as instituições, né, ampliem essas equipes, que os professores, né, também tenham esse apoio para que
tenha mais fluidez esse trabalho dele. Saia com qualidade. Né? Porque quando o aluno aprende, o insucesso não é do aluno, é do professor também. Ele se sente fracassado. Quando eu tento fazer um trabalho, eu não consigo aquele resultado, eu, Adeildes, me sinto fracassada. Entendeu? Porque, às vezes, não depende só do AE do aluno. Estou falando aqui no caso do CAP. Certo. Eu preciso que ele tenha um médico bom, que ele tenha uma fono, que ele tenha um psicólogo e tal. E é um trabalho multiprofissional com essa pessoa com deficiência. Tá? Quando não tem esses apoios, eu me sinto fracassada. Porque o trabalho não deu certo. Ou dá em parte. Mas é aquela história, todos os lugares que esse indivíduo está presente, deve ser feito um trabalho de inclusão. Na igreja, não é isso? Sim. Na família, principalmente. Então, a gente vê, assim, muitas famílias cobram da escola, mas não faz sua parte também. Negligencia, não leva o menino para o médico. O SUS é difícil. Mas muita gente consegue. Tem pais aqui que não levam mesmo, negam sobre o relatório do aluno, sobre a condição do seu filho. Não faz questão, né? Não tem. Às vezes, a escola tem que tomar uma medida mais drástica, de levar a questão para o conselho tutelar, né? De chamar essa família e dar repreender, para que ela compreenda o que está acontecendo com essa criança. Quanto mais cedo fazer a intervenção, melhor para essa criança. Pode brilhar, mudar o mundo.